Capítulo 5: Satélites e comunicações espaciais. Infraestrutura crucial na era espacial. Agora vamos abordar a essencialidade dos satélites e das comunicações espaciais na infraestrutura moderna, explorando o papel crítico que desempenham na conectividade global, na observação da Terra e em uma série de outras aplicações vitais. Analisaremos os avanços tecnológicos, as implicações econômicas e as considerações estratégicas associadas a esta faceta fundamental da exploração e utilização do espaço. A evolução dos satélites, uma perspectiva histórica e tecnológica. A história dos satélites orbitais é uma narrativa de inovação e progresso científico. Desde os primeiros satélites, como Sputnik 1, até as sofisticadas constelações de satélites em órbita baixa utilizadas para comunicações globais e observação da Terra, a evolução dessa tecnologia é marcada por avanços na propulsão, na eletrônica e na miniaturização. Atualmente, os nanosatélites e CubeSats estão expandindo ainda mais o acesso ao espaço e democratizando a capacidade de implementar missões orbitais. A infraestrutura de satélites em órbita geoestacionária e de constelações de órbitas baixa é crucial para a conectividade ininterrupta em áreas remotas e urbanas, observação da Terra e aplicações científicas. Além das comunicações, os satélites desempenham um papel vital na observação da Terra. Plataformas de sensoriamento remoto orbitam o planeta, monitorando fenômenos naturais, mudanças ambientais e atividades humanas. Essas observações têm aplicações em agricultura, previsão de desastres naturais, gerenciamento de recursos naturais, estudos climáticos e muito mais. A tecnologia de satélites também é essencial para pesquisas científicas no espaço, como missões para estudar outros corpos celestes e para coletar dados sobre o ambiente espacial. Considerações estratégicas e geopolíticas. A dependência global de satélites cria implicações significativas em termos de segurança e geopolítica. Ataques ou interferências direcionados a satélites podem interromper operações vitais em uma escala global. Como resultado, a proteção de ativos espaciais e a mitigação de ameaças se tornam considerações estratégicas cruciais para os governos e organizações que dependem da infraestrutura espacial. Os satélites de comunicação, sistemas e funcionamento detalhados, tais como os Intelsat, Eutelsat e SS, desempenham um papel crucial na conectividade global, facilitando a transmissão de dados, voz e vídeo em escala mundial, operando em diferentes órbitas, cada uma oferecendo vantagens e desafios específicos. Esses sistemas são fundamentais para uma série de serviços, incluindo televisão por satélite, comunicações de longa distância, telefonia móvel e internet de alta velocidade, em órbitas geossíncronas. Satélites como o Intelsat IS-36, o Eutelsat 7C e o SS-12 estão posicionados a uma altitude de aproximadamente 35.786 quilômetros
acima da superfície da Terra. Sua velocidade orbital sincroniza-se com a rotação terrestre, conferindo-lhes a capacidade de fornecer cobertura constante para uma determinada região, sendo ideais para serviços de transmissão de televisão e comunicações de longa distância. Já os satélites de comunicação em órbita baixa, como os da constelação Starlink da SpaceX e a constelação O3b da SES, operam a altitudes significativamente menores, variando de cerca de 160 a 2.000 quilômetros acima da Terra. Esta proximidade com a superfície terrestre resulta em menor latência nas comunicações, sendo benéfico para aplicações como telefonia móvel e internet de alta velocidade. No entanto, devido à sua órbita não estacionária, os satélites LEO requerem uma constelação de satélites para fornecer cobertura global constante. Esses satélites são equipados com uma variedade de tecnologias para facilitar a transmissão e recepção de sinais. Isso inclui transponders, como os utilizados no Intelsat 29E e no SES-14, que recebem sinais de estações terrestres, amplificam esses sinais e os retransmitem de volta para a Terra. Além disso, antenas direcionais ou omnidirecionais presentes em satélites como o Eutelsat Connect e no SES-17 são utilizadas para focalizar os sinais em áreas específicas ou fornecer cobertura mais ampla. Os satélites de comunicação também possuem sistemas sofisticados de processamento de sinais que gerenciam a modulação e a demodulação dos sinais transmitidos. Outro fato é que empregam protocolos de comunicação avançados para garantir a integridade e segurança das transmissões. A alocação de frequência e bandas de comunicação coordenada por agências reguladoras como a International Telecommunication Union, ITU, é crucial para evitar interferências e garantir a eficiência do espectro eletromagnético. Dada a importância crítica dos satélites de comunicação para uma ampla gama de serviços essenciais, garantir a segurança e a resiliência contra ameaças como interferências maliciosas e detritos espaciais é de suma importância. Estratégias de segurança incluem criptografia, sistemas de rastreamento e manobras de evasão em caso de ameaça iminente. Satélite de navegação, sistemas e funcionamento detalhados. Os sistemas de navegação por satélite desempenham um papel essencial na determinação precisa da posição e na orientação de objetos e veículos em todo o mundo. Entre os sistemas de navegação global mais conhecidos estão o GPS, Global Positional System, o GLONASS, Global Navigation Satellite System, e o Galileu. Vamos explorar mais a fundo o funcionamento desses sistemas. O segmento espacial de um sistema de navegação por satélite consiste na constelação de satélites orbitando a Terra. Esses satélites emitem sinais de radiofrequência que contêm informações sobre sua posição e o tempo preciso em que o sinal foi transmitido. Os sistemas modernos geralmente utilizam constelações de múltiplos satélites para garantir uma cobertura global contínua. Os satélites de navegação são posicionados em diferentes órbitas. O GPS, por exemplo, utiliza órbitas médias.
com satélites a uma altitude de cerca de 20.200 quilômetros. O GLONASS opera em uma combinação de órbitas médias e órbitas altas elípticas. O Galileu, por sua vez, emprega órbitas médias circulares a uma altitude de aproximadamente 23.222 quilômetros. Os satélites de navegação emitem sinais de rádio que contêm informações cruciais para o cálculo da posição e do tempo. Estes sinais são transmitidos em frequências específicas e são codificados com dados de navegação. Os receptores na Terra interceptam esses sinais e os utilizam para calcular a posição do receptor com base no tempo de trânsito dos sinais. A determinação da posição de um receptor é alcançada por meio de medição do tempo que leva para os sinais dos satélites alcançarem o receptor. Como os sinais viajam a uma velocidade constante, a diferença entre o tempo em que o sinal foi transmitido e o tempo em que foi recebido pode ser usada para calcular a distância entre o satélite e o receptor. Com medições de múltiplos satélites, o receptor pode determinar sua posição tridimensional com grande precisão. Além da determinação de posição, os sistemas de navegação por satélite também fornecem tempo preciso. A sincronização precisa do tempo é vital para uma ampla gama de aplicações, desde a navegação aérea até a operação de redes de comunicação e transações financeiras. Os sistemas de navegação por satélite incorporam mecanismos para garantir a integridade dos sinais transmitidos. Eles incluem informações sobre a saúde e a precisão do satélite, permitindo que os receptores avaliem a confiabilidade das medições obtidas. A navegação por satélite tem uma variedade de aplicações em nossa vida cotidiana, desde a navegação veicular e pedestre até a aviação, marinha, agrimensura e geodésia. Além disso, é crucial para setores como agricultura de precisão, gerenciamento de frota, mapeamento geográfico e até mesmo para atividades de lazer ao ar livre. Os satélites de observação da Terra, instrumentos para a monitorização global. Os satélites de observação da Terra desempenham um papel essencial na coleta de dados e na monitorização de nosso planeta em uma escala global. Estes satélites fornecem informações vitais sobre o clima, os recursos naturais, a cobertura terrestre e uma variedade de fenômenos ambientais e geográficos. Existem várias categorias de satélites de observação da Terra, cada uma projetada para atender a diferentes necessidades de coleta de dados. Item 1. Satélites de observação remota, equipados com sensores e câmeras de alta resolução. Esses satélites capturam imagens da superfície terrestre em diversas bandas espectrais. Eles são usados para monitorar mudanças na cobertura terrestre, recursos hídricos, florestas, agricultura e muito mais. Item 2. Satélites de monitoramento ambiental, projetados para medir variáveis ambientais como temperatura, umidade, composição atmosférica e concentração de poluentes. Eles desempenham um papel crucial na compreensão das mudanças climáticas e na previsão de fenômenos climáticos extremos. Item 3. Satélites de sensoriamento de oceanos, equipados com sensores especializados. Esses satélites monitoram a temperatura da superfície do mar, padrões de circulação oceânica, níveis de salinidade e a evolução de fenômenos como El Niño e Laninha. Item 4. Satélites de observação
de desastres naturais, projetados para detectar e monitorar eventos como terremotos, erupções vulcânicas, inundações e incêndios florestais. Eles são essenciais para fornecer informações em tempo real para operações de resposta a desastres. Os satélites de observação da Terra estão equipados com uma variedade de instrumentos avançados para a coleta de dados. Câmeras multiespectrais e hiperespectrais capturam imagens em várias bandas espectrais, permitindo a análise de características da superfície terrestre, como vegetação, água e estruturas urbanas. Radares de abertura sintética, SAR, permitem a obtenção de imagens mesmo em condições de baixa visibilidade, como nuvens ou escuridão. São essenciais para monitorar movimentos da crosta terrestre e detectar alterações na superfície. Sensores térmicos medem a radiação térmica emitida pela superfície da Terra, permitindo a estimativa da temperatura da superfície e a detecção de anomalias térmicas. Sensores de detecção remota atmosférica monitoram a composição atmosférica, incluindo a concentração de gases como dióxido de carbono e ozônio. Os dados coletados por satélites de observação da Terra têm aplicações em uma ampla gama de setores, incluindo monitoramento ambiental, avaliação do desmatamento, mudanças climáticas, qualidade do ar e da água, entre outros, gestão de recursos naturais, rastreamento de cultivos agrícolas, monitoramento de florestas, gestão de recursos hídricos e minerais, gestão de desastres, resposta a desastres naturais, avaliação de danos e planejamento de evacuações, planejamento urbano, monitoramento do crescimento urbano, gestão de infraestrutura e planejamento de uso do solo. Satélites meteorológicos, observando os fenômenos atmosféricos globais. Os satélites meteorológicos são instrumentos críticos na monitorização e previsão do tempo e do clima. Eles fornecem informações valiosas sobre a atmosfera, permitindo a análise de padrões climáticos, a detecção de fenômenos extremos e a previsão de condições meteorológicas futuras. Abaixo estão detalhes sobre a função, os tipos e os instrumentos utilizados em satélites meteorológicos. A principal função dos satélites meteorológicos é capturar imagens e dados sobre a atmosfera e a superfície terrestre. Essas informações são essenciais para a previsão do tempo e para entender padrões climáticos de curto e longo prazo. Eles ajudam na detecção e rastreamento de tempestades, furacões, frentes atmosféricas, nuvens e outros fenômenos meteorológicos. Satélites geoestacionários, posicionados em órbita geossíncrona a uma altitude de aproximadamente 35.786 quilômetros. Esses satélites permanecem sobre a mesma área da Terra o tempo todo, fornecendo imagens contínuas de uma região específica. Exemplos incluem os satélites do programa GOES, Geostationary Operational Environmental Satellite, da NOAA dos Estados Unidos. Item 2. Satélites de órbita polar. Esses satélites viajam em órbitas polares, passando sobre os polos da Terra em cada órbita. Isso permite uma cobertura global completa em um período de tempo relativamente curto. Exemplos incluem os satélites do programa NOAA TIROS, Television Infrared Observation Satellite, instrumentos em satélites meteorológicos.
Item 1. Radiômetros e sensores de imagem detectam radiação eletromagnética emitida ou refletida pela Terra em diferentes comprimentos de onda, permitindo a formação de imagens de nuvens, oceano, gelo, vegetação e outras características. Item 2. Sondas atmosféricas medem a temperatura, a umidade e a pressão em diferentes camadas da atmosfera, fornecendo informações essenciais para a compreensão dos padrões climáticos. 3. Radares de precipitação usam micro-ondas para detectar a intensidade e a distribuição da precipitação, sendo vitais para monitorar chuvas e tempestades. 4. Sondas de ozônio e gases atmosféricos medem a concentração de gases atmosféricos, incluindo o ozônio, ajudando a monitorar a qualidade do ar e a compreender os fenômenos relacionados ao aquecimento global. Aplicações dos satélites meteorológicos. Os dados coletados por satélites meteorológicos são cruciais em diversas áreas. Previsão do tempo permite a previsão dos fenômenos meteorológicos de curto prazo, como chuvas, tempestades e nevascas. Monitoramento de desastres naturais. Facilitam a detecção e resposta a eventos como furacões, tornados, terremotos e inundações. Pesquisa climática. Fornecem dados para estudos sobre mudanças climáticas e o comportamento da atmosfera em longos períodos. Navegação e aviação. Auxiliam na navegação e no planejamento de rotas de aeronaves, fornecendo informações sobre turbulência e condições atmosféricas. Satélites de defesa, vigilância e segurança espacial. Os satélites de defesa são componentes críticos das capacidades de segurança nacional de muitos países. Eles desempenham uma variedade de funções, desde a vigilância do espaço até a comunicação segura e a navegação precisa. Abaixo detalharemos os principais tipos e funções dos satélites de defesa. Tipos de satélites de defesa. Item 1. Satélites de reconhecimento e espionagem. Estes satélites são equipados com sistemas de coleta de informações, como câmeras de alta resolução, sensores eletroópticos e radares de abertura sintética. Eles são utilizados para monitorar atividades militares, analisar infraestrutura e obter inteligência sobre áreas estratégicas. Item 2. Satélites de comunicação segura. Projetados para fornecer canais de comunicação protegidos e criptografadas para militares e agências de segurança. Garantem a troca de informações sensíveis de maneira segura e confiável, mesmo em situações de conflito. Item 3. Satélites de alerta de ataque com mísseis. S-Burs. Estes satélites detectam o lançamento de mísseis balísticos em todo o mundo, fornecendo alertas rápidos para a defesa contra ataques de mísseis. Item 4. Satélites de navegação militar. Semelhantes aos sistemas de navegação por satélites civis, como o GPS, esses satélites fornecem posicionamento preciso para tropas em operações militares, veículos e aeronaves em ambientes desafiadores. Item 5. Satélites de acesso espacial restrito, RSO, utilizados para missões altamente classificadas e sensíveis, como testes de armas ou operações secretas.
Detalhes específicos sobre a órbita e as capacidades dos RSO são muitas vezes classificados. Funções e aplicações. Item 1. Vigilância e monitoramento do campo de batalha. Os satélites de defesa fornecem informações críticas para monitorar movimentos de tropas, equipamentos militares, bases e infraestrutura estratégica inimiga. Isso ajuda na tomada de decisões em tempo real durante operações militares. Item 2. Inteligência e reconhecimento. Permitem a coleta de inteligência valiosa, incluindo imagens de alta resolução, sinais de comunicação e dados sobre atividades inimigas. Essas informações são fundamentais para o planejamento estratégico e tático. Item 3. Comunicações seguras. Garantem a comunicação confiável e criptografada entre unidades militares, comandantes e agências de segurança. Isso é vital para coordenar operações e proteger informações sensíveis. Item 4. Navegação e posicionamento preciso. Facilitam o posicionamento preciso de forças terrestres, aéreas e navais, permitindo a execução eficiente de operações em diferentes tipos de terreno e condições meteorológicas. Item 5. Alerta de ataques com mísseis. Detectam e rastreiam lançamentos de mísseis, fornecendo alertas cruciais para a defesa contra ataques de mísseis balísticos. Desafios e futuro. Os satélites de defesa enfrentam desafios como a ameaça de armas antissatélites e o crescente congestionamento no espaço. No futuro, espera-se que haja avanços em tecnologias de proteção, como sistemas antissatélite e técnicas de camuflagem espacial. Os satélites geotermais são usados para monitorar a atividade geotérmica na Terra. Eles são equipados com instrumentos que podem medir a temperatura, a composição química e a estrutura geológica do subsolo. Suas principais funções: detectar fontes de calor geotérmico. Podem detectar fontes de calor geotérmico a partir da superfície da Terra, mesmo que elas estejam escondidas sob a vegetação ou a água. Mapear o potencial geotérmico. Podem mapear o potencial geotérmico de uma região, identificando áreas com alta probabilidade de conter fontes de calor geotérmico. Monitorar a atividade geotérmica. Podem monitorar a atividade geotérmica de uma região, identificando mudanças no campo geotérmico que podem indicar a presença de um terremoto ou de uma erupção vulcânica. Alguns dos principais satélites geotermais são GeoSat-1. O GeoSat-1 foi o primeiro satélite geotérmico a ser lançado em 1985. Ele foi desenvolvido pela NASA e pelo USGS para estudar a atividade geotérmica na América do Norte. Terra. O Terra foi lançado em 1999 pela NASA. Ele é um satélite multimissão que carrega uma variedade de instrumentos, incluindo um radar de penetração no solo, que pode ser usado para medir a temperatura do subsolo. ALOS 2. O ALOS 2 foi lançado em 2014 pela JAXA. Ele é um satélite de radar de abertura sintética, que pode ser usado para medir a temperatura e a composição do subsolo. Sentinel-1AB. O Sentinel-1AB
é um par de satélites de radar de abertura sintética que foi lançado em 2014 pela ESA. Eles são usados para monitorar a Terra por imagens de radar, incluindo a atividade geotérmica. Os satélites de exploração espacial desempenham um papel crucial na investigação e pesquisa do espaço, além da órbita terrestre. Eles são projetados para coletar dados e obter informações sobre corpos celestes, como planetas, luas, asteroides e cometas. Abaixo estão alguns tipos de satélites de exploração espacial e suas funções. Item 1. Satélite de observação de planetas e luas. Estes satélites são projetados para estudar planetas do nosso sistema solar, como Marte, Júpiter, Saturno e suas luas. Eles podem realizar observações de superfícies, atmosferas e características geológicas destes corpos. Item 2. Satélites de observação de cometas e asteroides. São utilizados para estudar esses objetos pequenos e rochosos que orbitam o Sol. Eles podem fornecer informações sobre composição, tamanho, órbita e outras características desses corpos celestes. Item 3. Satélites de missões espaciais tripuladas. Envolvidos em missões tripuladas ao espaço profundo, como a Lua ou Marte, esses satélites desempenham papéis vitais na navegação, comunicação e apoio logístico para astronautas. Item 4. Satélites de telescópios espaciais. Estes satélites hospedam telescópios avançados no espaço, permitindo observações sem a interferências da atmosfera terrestre. Exemplos notáveis incluem o telescópio espacial Hubble. Item 5. Satélites de missões interplanetárias. São projetados para explorar o espaço interplanetário, estudando fenômenos como vento solar, campos magnéticos e partículas de alta energia, fora da influência direta de qualquer corpo celestial. Item 6. Satélites de exploração lunar e marciana. São projetados para estudar a Lua ou Marte em detalhes, incluindo características geológicas, composição da superfície e atmosferas. Nomes notáveis de satélites de exploração espacial incluem: Item 1. Voyager 1 e 2, lançados em 1977. Os satélites Voyager exploraram Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, fornecendo valiosas informações sobre esses planetas e suas luas. Item 2. Cassini-Huygens. A missão Cassini-Huygens estudou Saturno e suas luas, incluindo a icônica Lua Titã, e forneceu informações vitais sobre o sistema de anéis de Saturno. Item 3. Mars Rovers. Spirit, Opportunity, Curiosity e Perseverance. Esses rovers foram enviados para explorar Marte, estudando a geologia, clima e possibilidade de vida no passado do planeta vermelho. 4. New Horizons. Esta missão proporcionou um vislumbre de perto de Plutão e seu sistema de luas, revelando detalhes inesperados sobre esse corpo celeste distante. Hubble Space Telescope. Embora tecnicamente não seja um satélite no sentido tradicional, o Hubble é um dos instrumentos de observação especial mais icônicos e tem proporcionado inúmeras descobertas sobre o universo desde o seu lançamento em 1990. Esses satélites de exploração espacial têm sido cruciais na expansão do nosso entendimento sobre o sistema solar e o universo em geral.
Eles nos forneceram informações valiosas sobre a formação, composição e evolução de corpos celestes além da Terra. À medida que a tecnologia continua a avançar e as aplicações de satélites se expandem, é evidente que eles permanecerão no centro da infraestrutura global. A integração de novas tecnologias, como redes de satélites em órbita baixa e constelações de satélites em grande escala, promete ampliar ainda mais a capacidade e os benefícios que os satélites proporcionam à sociedade. Contudo, à medida que a dependência de satélites cresce, também aumentam as necessidades de segurança e governança para garantir a integridade e a eficiência contínua desta crítica infraestrutura espacial.